Então tá certo. Uma boa tarde para vocês. A gente vai começar aqui. Eu vou fazer com vocês aqui primeiro uma interpretação, né, do que a gente discutiu até agora, em termos de teste de aderência, e depois vou passar uma atividade, né, vou fazer uma explicação para vocês do que vocês devem fazer e vou passar uma nova série histórica, né, de dados. A gente está trabalhando aqui com dados de vazão máximo. Vou passar para vocês dados de precipitação total anual, para que vocês repliquem, né, e vejam se entendeu o procedimento que é fazer o teste de aderência, tá? Fazer, na verdade, a interpretação dos resultados também, né, do resultado do teste de aderência, e saber interpretar também o que quer dizer, né, as informações contidas, tanto no caso de frequência observada, quanto no caso de distribuição normal, Gumbel máximo, Gumbel mínimo ou log normal. Nós vamos trabalhar, por enquanto, com essas quatro distribuições, tá bem? Então, em termos de interpretação dos resultados, né, eu coloquei para vocês aqui que, ao final, né, quando a gente verifica se o teste, né, se a distribuição se ajustou aos dados ou não, neste caso aqui especificamente, né, os dados de vazão máxima, e a gente testou quais distribuições: normal, Gumbel máximos, Gumbel mínimos e log normal, né? Então, nesse caso, quando a gente analisa aqui para essas quatro distribuições, a gente vai verificar se o máximo valor calculado, né, se ele é menor do que o máximo valor tabelado. Expliquei para vocês, né, como obter o valor na tabela, tá? Mas o que a gente quer dizer é isso aqui, ó. Se esse máximo valor calculado é menor do que o tabelado. Se esse valor aqui, né, for menor do que esse, então quer dizer o quê? Que a série histórica, no caso aqui de vazão máximas, né, se ajusta à distribuição. Que tipo de distribuição? Neste caso, a normal, tá? Por qual teste? Pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. A quantos por cento de significância? A 5% de significância, tá? Então, quer dizer que eu posso fazer essa mesma análise para quaisquer tipos de distribuição. No caso aqui, a gente está testando 4 só, né? A distribuição Gumbel máximo. Vou fazer a mesma interpretação. Ó, 0,108 é menor do que o 0,154. Então, quer dizer que o Gumbel máximos também se ajusta. Quando a gente compara aqui o Gumbel mínimos, né? 0,099, comparado com 0,154, a gente também vê que se ajusta. E no caso de log normal aqui, né, 0,055, 0,085, a gente vê também que se ajusta porque foi menor do que o valor de 154. Então, quando a gente compara esses valores aqui, ó, tá? A gente tem sempre que fazer referência. Qual a série histórica que a gente está testando? Qual é a distribuição que nós estamos utilizando, né, para fazer esse teste, para verificar a aderência? E qual o teste que nós estamos utilizando e a qual nível de significância que a gente está utilizando, tá? Então, isso que é importante para vocês interpretarem que o resultado do teste, tá? O que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou explicar ainda a interpretação agora, né, dos dados propriamente dito, que é tanto questão da frequência quanto as distribuições, para a gente conseguir interpretar o que significa cada uma dessas informações aqui, tá? Repetindo que, quando a gente fala de vazão, desculpa, de frequência observada, nós estamos nos referindo a eventos passados, né?
Então, a frequência observada, ela vai ter uma forma, né, uma expressão que depende, deixa eu ver se eu pego aqui embaixo, onde eu coloquei ela aqui, uma expressão que depende o quê? Apenas de dados, dos valores, desculpa, né, de ordem e do número de dados, tá? Não estou achando aqui a equação. Mas é do tipo que, vou colocar aqui, clicar aqui, fica mais fácil, né? Que é do tipo que a frequência calculada, né, ou a observada aqui, né, é igual a m, no caso é a ordem com que o evento, né, que o elemento da, no caso aqui são ordenados dados de vazão máxima, tá? É a ordem com que esses eventos aparecem. E aqui, né, embaixo no denominador, a gente vai ter aqui, então, o número de dados mais um, tá? Esse mais um aqui, então a expressão fica o seguinte, né? Frequência é igual a m sobre n mais 1. E esse mais um, é só lembrar que a gente está tratando de dados que são uma amostra da população. Então, como são dados amostrais, né, esse mais um é para que a gente não tenha, na verdade, 100% dos dados, né, ou 100% da frequência desses dados, porque sempre vai faltar alguma informação, porque a gente está tratando de amostra e não da população, tá? Então, isso é importante vocês entenderem. Agora, vamos interpretar agora o que é uma análise dessa aqui, desse valor especificamente, tá? Eu vou explicar para vocês o primeiro valor, eu vou explicar para vocês depois o último valor, né? E depois vou explicar para vocês como é que a gente interpretaria qualquer um desses valores intermediários aqui, tá? Aqui, agora que eu achei aqui, ó. A expressão da frequência que eu me refiro é essa aqui, tá? Então, aqui, ó, o que acontece agora? Vamos lá. Aqui foi ordenado na coluna D, né, os dados em ordem crescente, tá? Então, aqui na coluna F, nós estamos calculando a frequência, ou seja, né, a frequência observada. A gente pode colocar, deixar assim, manter em decimal, né, que é mais fácil para a gente fazer, e a forma, na verdade, que a gente vai utilizar para fazer as expressões, né, os cálculos de frequência, de período de retorno, mas a gente depois pode usar para questões de interpretação apenas, a gente pode transformar isso aqui em percentual, se a gente quiser fazer isso, tá? Mas vamos lá, então. O primeiro valor aqui na série, tá? O primeiro valor aqui, ó, é de vazão de 34,584, tá? Aqui eu estou até mantendo desse jeito, com 3 casas decimais, né, pegando as informações lá direto do jeito que está no site, mas, em geral, gente, a gente trabalha com apenas uma casa decimal, tá? 2 já seria demais, assim. Então, tanto dado de precipitação quanto de vazão, uma casa decimal seria o suficiente, tá? Mas aqui, então, 34,5, né, o valor aqui, o menor valor, né? E se a gente for verificar aqui, ó, qual o maior valor, 113, né? 113 aqui, ó, vírgula 113,099, né? Ou 113,1 no arredondamento aí, tá? Então esse aqui seria o menor, seria o maior valor e o outro seria o menor valor, tá? Por que eu estou fazendo isso com vocês? Para vocês conseguirem entender a interpretação que nós vamos fazer agora, tá? Quando a gente verifica, então, que o maior valor é 113,1, né? E que o menor valor é 34,5, que tipo de conclusão que a gente vai chegar ao analisar a frequência observada, né? Notem que aqui o valor é de 0,0127 e aqui embaixo, né, o valor
é de 0,9873, tá? Agora, se a gente faz o seguinte, o que significa esses valores, então? Agora que é a questão da interpretação que eu falei com vocês. O que vocês têm que notar aqui? O que será que significa esse 0,0127? Significa a gente falar também, né, em um valor igual a 1,27, né, por cento, tá? 1,27%. Mas o que significa esse 1? Nossa, só ficou esquisito aqui. O que significa esse 1,27%? Significa o seguinte, gente, olha só, que 1,27% dos dados, né, são menores ou iguais a esse aqui, tá? Qual o valor? O de 34,5, tá bom? Então, significa, repetindo, que 1,27% dos dados são menores ou iguais a esse valor aqui. Aí vocês vão falar assim, ah, mas não tem nenhum valor menor igual a esse na série. Por isso que eu enfatizei que esse mais um aqui, a gente está tratando de dados o quê? Cálculo de frequência, né? Para situações onde a gente tem amostra, tá? A gente não está tratando da população toda. Então, guardem isso aqui, que 1,27% dos dados são menores ou iguais a esse valor aqui. Quando a gente passa, tá, para a interpretação do último valor, a lógica tem que ser a mesma. Qual que é a lógica que eu estou me referindo aqui? Que esse valor de 98, né? Esse valor de 98,73%, ele vai representar o quê agora? Ele vai representar o seguinte, né? 98,73% dos dados são menores ou iguais a esse aqui, tá? De 113,1. Então, vocês têm que perceber o seguinte, eu fiz a análise considerando que o valor menor ou igual, tá? A esse aqui que eu estou me referindo. Então, eu faço isso para o último, né? Eu faço essa análise para o primeiro, tá? Que então 1,27% dos dados são menores ou iguais a esse 34,5, ok? E eu tenho que seguir essa lógica para qualquer um. Só que é difícil, às vezes, no meio do dado aqui, ó, né? No meio da informação, quando eu perguntar para vocês o que significa esse valor aqui, e vocês conseguirem responder. Neste caso, independente de qual valor eu peça, o que eu recomendo sempre? Verifique o primeiro, verifique o último, interprete. Tá? A interpretação do primeiro e do último tem que ter a mesma lógica. Então, se um é menor ou igual, o outro também é menor ou igual. Por que isso? Porque agora, quando você chega aqui no meio dos dados aqui, eu sei que a lógica continua sendo menor ou igual. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu faço essa análise aqui, ó, para esse número de 64,06, né, ou 64,1, quer dizer o quê? Que 39,24% dos dados são menores ou iguais a esse 64,1. Tá? Isso, então, vale para qualquer valor na série, basta vocês fazerem isso. E, repito, nem sempre é simples pegarem o meio dos dados e fazer uma interpretação. Então, independente se eu pedir qualquer valor, tá? Façam essa interpretação primeiro com o primeiro valor
Interprete o primeiro, interprete o último, verifique se tem a mesma coerência, se tem a mesma lógica. Se tem a mesma lógica, se não tem problema nenhum, né, de entendimento, você vai e faz a interpretação para qualquer outro, seguindo a mesma lógica que você fez para o primeiro ou para o último, tá? O que eu estou dizendo de lógica aqui, gente? Olha só. Se esse aqui é o menor valor da série, a pergunta é, tem lógica eu falar com vocês que 1,27% dos dados são maiores ou iguais a 34,5%? Claro que não, né? Isso aqui não tem nenhuma lógica. Por quê? Porque na minha série eu não vejo nenhum valor assim, abaixo desse. Tá? Então quer dizer que, do ponto de vista amostral, eu posso ter um valor abaixo, mas não faz sentido eu falar que 1,27% apenas está acima ou maior do que esse aqui. Porque todos os valores que eu tenho conhecimento, estão maiores, são maiores, tá? Então, essa é a lógica que eu me refiro. No caso aqui, é de frequência observada, ou seja, do que já aconteceu. E a lógica da distribuição, ou seja, da frequência teórica ou distribuição, vocês vão ter que imaginar como chance. Qual a chance de ocorrer na série histórica um valor, o quê? Menor ou igual ou maior ou igual? A lógica tem que se manter. Qual a chance de ocorrer na série histórica um valor menor ou igual a 34,5? Tá? Por quê? Quanto? Qual a chance? 2,09% de chance de acontecer um valor menor ou igual a esse. Tem lógica ser 2,09 maior ou igual? Não. Por quê? Porque na minha série histórica, todos os valores que eu tenho conhecimento são maiores. Então, a lógica só pode ser de ser ou de encontrar em algum momento, né, abaixo desse apenas 2,09% de chance. Tá bom? Isso para distribuição normal. Logicamente que os valores não são iguais, as chances não são iguais para as diversas distribuições, tá? Mas a lógica tem que ser a mesma. Ó, de novo aqui. Isso aqui, gente, dá 0,5% de chance da gente ter um valor menor ou igual a 34,5. Isso usando Gumbel máximos. Usando Gumbel mínimos, 4,05% de chance de ter um valor menor ou igual a 34,5. Tá? Ou, usando log normal, 0,56%, né, é a chance de eu ter um valor menor ou igual a 34,5. Tá? Isso que eu estou fazendo para o primeiro valor e fiz para a frequência, né, para o primeiro e o último, tem que valer para o primeiro, tem que valer para o último, tem que valer para qualquer valor na série histórica. A única coisa que você tem que tomar cuidado é manter a lógica. Se a análise é menor ou igual, você faz sempre do menor igual. Se a análise é maior ou igual, a lógica tem que ser mantida a ser maior ou igual para todos os valores. Tá? Podemos fazer isso aqui com o último valor, como eu fiz, e qualquer outro valor intermediário. Ó, no caso aqui, da distribuição normal, significa o quê? Que 99,34% dos dados, né, a chance de ocorrer, desculpa, deixa eu voltar aqui, a chance de ocorrer um valor, né, oh, meu Deus, a chance de ocorrer um valor menor ou igual, tá? A chance de ocorrer um valor menor ou igual, né, a 113,1, tá? É 99,34% quando eu trabalho com a distribuição normal, 97,7% quando eu trabalho com a distribuição Gumbel máximos, 100% quando eu trabalho com a distribuição Gumbel mínimos e 97,35% quando eu trabalho com a distribuição log normal, tá? Então, essa é a interpretação. E qualquer valor aqui intermediário que eu pegue aqui, ó, eu tenho que continuar seguindo a lógica. Menor igual, né? Menor igual, menor igual, menor igual, menor igual. Ou seja, a chance, tá?
de acontecer um valor menor ou igual aqui, no caso, né, ao 74,6, é 60,53, é 67,13, é 54,66, é 64,30, tá? Então, no caso aqui, o que acontece, né? Eu mantenho sempre a mesma lógica, e a lógica aqui, da forma como foi construído o roteiro para vocês, tá? Para que vocês possam fazer, então, as análises aqui de distribuição, vai ser sempre a lógica do menor igual, tá bem? Uma outra coisa que a gente pode interpretar aqui, olha só o que acontece, fazer com um valor aqui para vocês entenderem. Se, né, eu tenho uma chance de ocorrer 2%, né, ou 2,09 aqui, acima, vou colocar aqui, ó, se eu tenho uma chance de ocorrer 2,9% menor ou igual a 34,5%, quer dizer o quê? Que a chance de ocorrer acima desse valor é o quê? É o complemento, 1 menos o 2,09. Ou seja, em outras palavras, a chance de acontecer um valor menor ou igual a 34,5 é 2,09. A chance de ocorrer um valor maior ou igual a 34,5 é 97,91. Ou seja, é o complemento dele, tá bom? Então, é isso que vocês precisam ter em mente na questão da interpretação. A outra interpretação, para a gente finalizar aqui, eu abri para vocês não tirarem dúvida, é a questão do período de retorno. O período de retorno é o inverso da frequência ou o inverso da probabilidade. Então, fazendo com esse aqui apenas, o que é que acontece? Ó, qual que é o período de retorno nesse caso aqui? Vou colocar aqui, só para vocês entenderem. Colocar uma casa decimal só. Deixa eu ver se consigo resolver isso aqui rápido. Então, aqui, ó. Não importa, depois eu mexo com isso. A questão é a seguinte, então, ó. O que significa isso aqui? Que, em média, tá? Em média, a cada 47,7 anos, ocorre um valor menor ou igual a 34,5%, desculpa, 34,5 metros cúbicos por segundo, né, que é a vazão, nessa série histórica que eu estou analisando. Em média, a cada 43,15 anos, ocorre um valor menor ou igual a 35,32. Em média, a cada 20,53 anos, ocorre um valor menor ou igual a 41,13, né, metros cúbicos por segundo nessa série. Tá bom? Então, falei com vocês da frequência, né, falei com vocês da frequência observada, falei com vocês aqui da frequência teórica, e o T aqui, que é o período de retorno, ou tempo de retorno, ou tempo de recorrência, é o inverso da frequência, ou o inverso da probabilidade. Observe que nós usamos a informação aqui com os valores associados à distribuição normal, tá? Eu poderia fazer, então, associado à frequência, ou poderia fazer associado a qualquer outra distribuição aqui, tá bom? Mas eu queria que vocês entendessem, então, essa interpretação, para que eu possa passar para vocês as atividades, né, agora relacionadas, e que vocês tenham condições de fazer, né, aplicar o método, tá? Do que a gente viu até agora, mas que saibam o que estão fazendo, que saibam interpretar tanto o que a gente está calculando aqui, em termos de frequência ou de probabilidade, né? E também saibam interpretar em relação ao resultado do teste de aderência, tá? Então, é isso que eu queria colocar para vocês, e eu vou abrir para dúvidas, perguntas, e na sequência eu vou apresentar a atividade que eu vou passar para vocês. Por favor.
Dúvidas? Nenhuma, professor. Tranquilo? Pessoal, vou continuar aqui então, tá? Eu vou passar então aqui o exercício, tá? Explicando então o que vocês vão fazer em termos de atividade relacionada a esse assunto aqui. Não é ainda a atividade final para entrega relacionada a esse tema, mas é a atividade para que vocês, né, de fixação aí para entender o que foi feito até agora, tá bem? Alguém me ajuda aí para me falar quando passar para o PDF. Passou. Então tá jóia, obrigado. Então é o seguinte, ó, esse aqui vai ser o estudo dirigido, tá? Eu vou passar uns dados para vocês em planilha. Tem a planilha do Excel aqui, tá bom? Eu vou passar para vocês esses dados. Não são os mesmos dados que eu acabei de fazer agora com vocês, que eu finalizei aqui, né, com vocês essa explicação, tá bem? São outros dados. São os dados da planilha dados, teste de aderência série 2, são dados de precipitação total anual, né? Eu fiz aqui com vocês com vazões máximas. Eu quero que vocês sigam o passo a passo do roteiro teste de aderência. Vocês vão fazer dos itens 1 ao 5, por enquanto, tá? Só por enquanto, não considerar, né, ou desconsiderar os itens 6 e 7, tá? Esses aqui vocês não vão fazer por enquanto, tá bom? Eu só mantive no roteiro, porque a gente vai utilizar eles ainda, esses itens aqui, para continuar nossas análises aqui, tá bom? E o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a atividade considerando os 4 casos. Já mostro para vocês que são esses 4 casos, mas eles estão no roteiro, né? Aplicando, então, ou seja, né, aplicando as distribuições normal, Gumbel máximos, Gumbel mínimos e log normal, tá? Todos os 4 casos, vocês vão aplicar com a mesma série histórica, que é a precipitação total anual. E para o teste de Kolmogorov-Smirnov, ou seja, o teste de aderência que vocês vão utilizar, vocês vão considerar o nível de 5% de significância, tá? E vocês vão interpretar os resultados respondendo quais distribuições se ajustaram aos dados e, em caso de mais de uma se ajustar, né? Uma o quê? Uma distribuição, vocês vão indicar a que deu o melhor ajuste, tá? Quais dados que eu estou me referindo? Deixa eu voltar aqui para a planilha. Me avisem aí quando chegar na planilha de novo. Por favor. Entrou. Tá. Aqui, então, obrigado. Aqui, ó, são os dados, então, de precipitação, né? Esses dados, eles não estão ordenados, tá? Por isso que é importante vocês seguirem direitinho o roteiro, porque aqui eu tenho o ano, né? E tenho a precipitação total anual da forma como ocorreu naquele ano. Então, aqui o que está, né? Tá de que forma aqui? Está o ano, né? Do mais recente para o mais antigo dessa série histórica, e ao lado, ou seja, na coluna B, tem os valores de precipitação total anual, tá? O que eu quero que vocês façam, então? Que vocês, né, sigam o que eu acabei de colocar no roteiro ali, né, nesse estudo dirigido, para que vocês entendam como que vocês vão utilizar esses dados, né, como que vocês vão fazer, na verdade, o teste, e como que vocês vão interpretar tanto o que vocês estão encontrando em termos de frequência ou de probabilidade, e também encontrar o resultado final para verificar se houve ajuste ou não, tá? Então, eu vou passar para vocês essa planilha, e vou passar para vocês a tabela de Kolmogorov-Smirnov. Então, vou voltar aqui para o PDF, ó, tá?
Apareceu de novo o PDF aí? Sim. Tá, obrigado. Então, aqui, ó. Aqui são os casos que eu me refiro, né? Vocês vão ter que seguir esse roteiro aqui, tá? Caso 1, sem se preocupar com o que está escrito na frente aqui, tá? Caso 1, o que vocês vão fazer? Constituir a série, na verdade, já está constituída, né? Vocês vão ordenar os dados, vão calcular a frequência, vão usar a distribuição normal, tá? E vão fazer o teste. Então, do item 1 ao 5. 6 e 7 desconsiderem. Caso 2, esqueçam o que está na frente aqui. Vocês vão ordenar a série de forma crescente, ou seja, já vai estar ordenada, na verdade, né? Vocês fizeram no primeiro caso. Vão calcular a frequência, que já vai estar calculada, não tem que fazer de novo, obviamente. Aí o passo 4 aqui tem que fazer de novo, né? Porque ele é um passo 4 diferente do anterior, do caso 1, tá? O passo 5, ele é idêntico, né, ao passo 5 do caso 1. Caso 6 e 7 não vão olhar agora. Desculpa, itens 6 e 7 não vão olhar agora, né? Caso 3, mesma coisa. Esqueçam essa coisa de constituir série aqui. Ordene os dados, já vai estar ordenado, a frequência já vai estar calculada, né? O que vocês vão fazer agora? Aplicar o item 4, que é uma outra distribuição, tá? Vamos fazer isso aqui, o 5, passo anterior, mesma coisa, né? Não muda nada de um caso para o outro. 6 e 7 desconsiderem. Vão para o caso 4. Esqueçam aqui isso constitui série, né? Ordenar os dados também já vai ter sido feito, frequência já vai ter sido feito. E foquem aqui no item 4, que é aplicar a distribuição normal, tá? O item 5 é idêntico, o mesmo procedimento. E o item 6 e 7 vocês vão desconsiderar, tá? Além disso, então, vou passar para vocês, né, esse roteiro e vou passar para vocês a tabela aqui, onde, né, eu faço referência aos 5%, tá? É esse valor aqui, 5% de significância, ou seja, vocês vão ter que olhar nesta coluna, tomando cuidado com o número de amostras da série. Então, vocês vão ter que olhar qual é o número de amostras para que vocês encontrem o valor do nível de significância, para que vocês possam confrontar esse valor aqui calculado, esse valor aqui tabelado para esta condição que eu estou passando para vocês agora, com, né, em relação ao número de amostras e nível de significância, vocês vão ter o valor tabelado e vão confrontar com o valor calculado. Se o valor calculado for menor que o tabelado, tá? A série testada, no caso da precipitação total anual, se ajusta àquela distribuição específica que vocês estão fazendo o teste, né? Ao nível de 5% de significância, pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Tá? Essa é a interpretação. Tudo bem, pessoal? Ficou entendido? Alguma dúvida? Por hoje é isso. Deu para entender, sim. Tá joia. Os demais, tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá bem. Então tá joia, pessoal. Por hoje... Deixa eu baixar isso. Por hoje a gente fica por aqui então, tá? Uma boa tarde para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.